Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo Ricardo, bem. hoje a gente traz alguém que conhece a política alagoana como ninguém, né? Viveu 40 anos dela, né? Só? 40 Acho anos que tem dela, mais né? tempo, né? Tomás Noronha, muito obrigado pela sua presença. Prazer enorme, Carlinhos. Você e o Ricardo, prazer. Eu tenho assistido algumas coisas de vocês e foi um prazer enorme quando convidaram. Para mim é uma satisfação grande. Além de Ricardo, é o companheiro mais antigo nessa revista. Prazer mesmo. Para as novas gerações, a Tomás Noronha foi deputado federal por 6 mandatos seguidos. Foi vice-governador do Estado, secretário de Saúde, advogado de formação. Secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda, exatamente. O começo da sua atividade política foi na Fazenda, não foi? Gozado, política, digamos assim, com cargo. Mas, na realidade, o que deu visibilidade, veja como o Estado mudou. Eu sou promotor de carreira, sou procurador de justiça, fim de carreira, aposentado. E quando eu era promotor de batalha, a gente fez um trabalho bom lá, e aí o Divaldo Suruagi, que eu não conhecia na época, criou 5 varas na capital. A capital tinha 10, passou a 15, sendo uma vara de júri. Ninguém quis assumir a vaga do Tribunal de Júri, que tinha 400 processos acumulados, e tinha famílias ilustres, Calheiros, Tenório, não sei o quê, tudo era uma lista. Continua. Era uma lista, não, mas agora a lista... Não, mas naquela época... Não, os nomes são mais ou menos os mesmos. Mas naquela época era homicídio, hoje mudaram, o tipo penal é mais leve. Então ninguém quis assumir. Aí o Carlitão, que era o procurador, disse, Lobo, tu quer vir para Maceió? Era a mesma coisa de perguntar se eu queria ir para Paris, né? Porque naquela época o asfalto chegava a pulso em Arapiraca e você tinha mais 50 quilômetros, eu recém-casado, mulher grávida, etc e tal, vou. Agora, ô Carlito, como é que eu posso vir para Maceió, que eu sou o promotor de primeira, tem uma entrância no meio. Disse, não, desde que eu resolvi isso com o Divaldo. Aí, uns 10 dias depois, ele me liga e disse, olha, chame um colega seu e vá tomar posse que você, desde hoje de manhã, não tem internet, você é promotor de Viçosa. Vá lá, despacha um processo, que no outro dia você vem para Maceió. Eu fui atrás de Romildo, que na época depois foi juiz, quando despachei um processo de casamento, comigo foi Luiz Barbosa Carlaúba, meu colega de concurso e tal, despachei e vim para cá. E isso é que deu uma notoriedade impressionante. Naquela época não havia rede, não havia internet, não havia nada disso. E eu sempre gostei de falar e tal, e gostava muito do júri, e fizemos júris memoráveis aqui naquela época, contra Zé Costa, contra Torinho, contra e aí, eu vi alguns isso enchia, se você olhar eu acompanhei alguns a página última, históricos aqui, fantástico, eu gostava de ver. E isso foi que, vamos dizer, projetou. Tanto que eu me lembro quando depois que o Guilherme me chamou para ser secretário, muita gente comentava, pô, vai botar o cara que bota o povo na cadeia para ser o secretário da Fazenda. A crítica da época era isso, porque realmente foi um salto no escuro, um risco que o Guilherme correu. Mas, de uma certa forma, a política entre aspas, veio em função disso. Depois tinha o treinamento universitário, que era outra coisa. Né? Universitário da sua casa também, né? Seu pai foi deputado. Sim, mas a política do meu pai não tinha nada que ver com isso, porque meu pai foi cassado muitos anos antes, meu pai foi cassado no AI-5, e eu, quando mexo nisso, a vantagem é que eu conhecia, digamos assim, e isso me ajudou muito, os quadros políticos tradicionais do Estado todo. Eu conhecia todos. Como andava com meu pai muito, eu estudava no Rio, estudava em Brasília, mas quando chegava aqui, montava no Jeep com ele também fazia uma política assim, clientelista, no sentido de ver o cara. Então eu aproveitei. Eu usei muito isso e me ajudou muito para não cometer aqueles equívocos de marinheiro de primeira viagem. Foi divertido. Então, assim, foi ótima essa introdução, mas eu queria saber justamente por que você saiu da política. Eu fiz essa pergunta, inclusive, ao Augusto Farias, que veio aqui também, né? Que foi seu companheiro lá na Câmara, né? Foi, durante uma data ou 2, me lembro. Por que você saiu da política e se você almeja voltar? Não, olha, não, de jeito nenhum. Repare bem, deixa eu te explicar. Essa é da maneira de ser. Eu vou dar um exemplo. Eu fui, modesta parte, acho que eu fui um bom promotor. Nunca mais entrei no foro. Eu fui secretário da Fazenda, construí aquele prédio que não custou um tostão ao Estado de Alagoas. Foi de uma aposta minha com o ministro
da época, e ele disse que aparelhava a secretaria para o cara que ficasse 6 meses em primeiro lugar na arrecadação. Eu fiquei 22. E aquele prédio não custou um tostão a Alagoas, foi dado pelo Galvez a fundo perdido. Ele que detestava político, me tornou seu amigo pessoal, saiu de lá, a única vez veio inaugurar a secretaria. No dia que eu inaugurei o prédio, caí fora. Nunca mais entrei na Secretaria da Fazenda. Eu fui deputado federal 24 anos. Olha, eu fui algumas vezes, porque era membro ainda do Diretório Nacional, do DEM, fui ainda umas 2 vezes lá e não piso lá. E olha que eu tenho filha lá, tenho amigos, tenho nada. Acho que são etapas que foram vencidas. Mesma coisa, governo do Estado. Nunca mais pisei do palácio. Acabou. Eu acho que é uma etapa da vida. Veja, eu deixei a Secretaria de Saúde em 2020, de Maceió em 2020. Quer dizer, 40 anos. Eu acho que a renovação é salutar para a política. No dia que política virar emprego, esse é o grande equívoco, que você precise dela desesperadamente para sobreviver, enriquecer, sei lá, o objetivo que você tiver, perde o sentido. Para mim, perdeu o sentido. Eu não quis mais ser deputado federal. Como eu presidi de fato a Câmara, legalmente ainda passei, sei lá, 60, 90 dias, mas na gestão do Severino e em parte no pedaço da gestão do Aldo, com quem eu sempre me dei muito bem, presidir, acertar, participar das isenções, você chega a um conhecimento tal da Câmara que cansa. Quando o cidadão se levantava, lá no fundo do plenário, eu já sabia o que ele ia dizer. Você já sabia como é que fazia as linguiças que eram feitas? Se ele fizesse linguiça sempre era uma beleza, mas eles faziam pratos mais indigestos do que linguiça. Isso era o chanceler alemão que disse que se os alemães conhecessem como são feitas as leis, não comia linguiça nem bem, é mais ou menos essa coisa. Perde o encanto. Eu não via muito sentido de estar disputando um lugar comigo mesmo, 24 anos mais novo. Não dá. E é natural que venha. Mas deixa eu lhe perguntar. Não me afastei da política, tanto que depois disso fui vice-governador, fui secretário 6 anos, fui vice 4 e continuo fazendo política, conversando. Você acho que é talvez do momento mais marcante, não só da sua trajetória, mas da sua geração, foi a constituinte, né? Claro. Você foi constituinte. Eu fui o único. Pois é, aquela geração, você acha que é possível ainda que a gente... Não. E por que não? Não, veja bem, a Constituinte, foi uma geração caso muito boa, né? Eu vivi intensamente porque a Assembleia Nacional Constituinte tinha 8 comissões temáticas. Eu presidi a segunda, que era a Comissão de Organização do Estado. E fui o único parlamentar alagoano a integrar a Comissão de Sistematização, que foi quem fez a Constituição. Eu tenho disso umas ideias, vamos dizer, um pouco originais, porque vivi de teto, e nessa época... Nelson Jobim, você conhecia aquela história de Nelson Jobim, que ele modificou lá o texto? Nelson Jobim é um homem de uma imaginação muito fértil. É mentira aquilo? Não, estou dizendo que a imaginação é fértil. Então, repare bem, teve inúmeros artifícios. Eu acho que o Brasil não estava preparado, a concepção do Tancredo era outro. E pouca gente sabe disso, mas acho que se o Tancredo tivesse sobrevivido, eu teria imensas possibilidades de ser o líder do governo. Ele, inclusive, já tinha conversado isso comigo, porque eu tinha uma vantagem. Eu não era mineiro, segundo ele, falava bem, terceiro, dava para levar, quarto, ficha limpa, que era fundamental. Mas a ideia do Tancredo era aquela, ele já tinha nomeado uma comissão de notáveis, presidida pelo Afonso Arinos, que tinha todos os títulos, porque era um excelente professor, foi professor da minha mãe no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo era o regente da banda de música da UDN, conhecia a política da oposição, do governo. Banda de música da UDN histórica. Então ele ia fazer o que eu acho que teria sido muito melhor para a qualidade da Constituição. Ia fazer um bosquejo, e aquilo seria discutido em cima do texto. A Constituição brasileira... Ou seja, já teria um texto básico. Básico, amarrado. A Constituição, ela, inegavelmente, é um avanço, é importante, mas ela, digamos assim, em algumas coisas, ela é claramente esquizofrênica. Ela tem por exemplo, politicamente, ela tem uma estrutura claramente parlamentarista e, de repente, redunda num presidencialismo por força de Sarney, dessa coisa toda, mandato de 5 anos. Ela tem instituições que prejudicam terrivelmente a política desse país, porque
impossíveis de serem adaptadas ao regime presidencialista. Uma delas é a famosa medida provisória. A medida provisória, ela presume maioria no parlamento. Ela é uma medida de emergência e relevância para o sistema parlamentarista, onde ela será homologada tranquilamente, porque ela é sugerida pelo governo, e o governo é a maioria parlamentar. Não há perigo de cair. Aqui, nesse país de louco, que tem 40 partidos políticos, que ninguém tem maioria de coisa nenhuma, que as maiorias são formadas ao sabor do humor do dia. Tornou-se um entrave, porque ela bloqueia votações, enfim. Eu lhe dou 20 exemplos disso. Tem muitos outros na ordem econômica, etc. e tal. Eu me lembro que briguei muito. Isso, naquela época não tinha mídia, eu não tinha muita cobertura da mídia local, por motivos óbvios. Aqui tudo era a Gazeta de Alagoas, ou coisa que nós nunca nos entendemos muito. A maior briga minha foi com o Zé Serra. Eu acho que, por exemplo, o Nordeste levou um golpe de morte, mais importante do que 2 horas de discurso, 500 mil coisas, quando o ICMS foi para o produto de origem. E aí os estados produtores ampliaram a vantagem de receita, e ampliando a vantagem de receita se desenvolveram muito mais e melhor. Foi transferência de brutal, receita. Né? Porque o ICM na origem é um imposto de consumo, quer dizer, paga quem consome. No entanto, aqui ele foi feito de uma forma paga quem produz, ou seja, mecanismo de concentração de renda, porque os grandes estados produtores estavam no sul do país, e assim por diante. A Constituinte é coisa. Mas foi terapia ocupacional. Mas foi um avanço importante, inegavelmente. Não, foi fundamental. Veja, não avança. Foi um rito de passagem. Mas foi e depois tem o defeito, e aí a culpa é toda do Congresso, 100% do Congresso. Quando se configurava um impasse, fazia-se emendas de redação, e as emendas de redação tinham que aproveitar alguma coisa do texto de alguma sugestão proposta. Tem dispositivos constitucionais, eu tenho visto inclusive nas anotações em casa, que o sujeito é de uma emenda, o verbo é de outro, o predicativo é de outro, e é evidente que disso não pode sair nada muito bom. Quando o impasse persistia, aí você chutava para a legislação infraconstitucional, e está aí. As coisas mais importantes não foram resolvidas pela Constituição. Tem milhares de coisas, direito de greve, não sei o quê. Porque também queria se resolver tudo com a Constituição. Não Exato, era o caso, mas né? o espírito era esse, entendeu, Ricardo? Porque a Constituição veio num momento de distensão política. Então, as pessoas, por exemplo, de esquerda, exiladas, etc. e tal, vinham com uma concepção. O tratamento penal, por exemplo, dado na Constituição, é o da presunção que o preso não é um estuprador de 10 pessoas, é um professor universitário discriminado pela ditadura. Dá nisso. Esse carinho, entendo bem esse carinho que se dá à fina flor da marginalidade vem desse sentimento compreensível, mas equivocado. Gerou toda essa momento, coisa. Né? Deixa eu fazer o seguinte. Pois não, Ricardo. Essa semana já teve, enfim, Sarney, né? Aos 40 anos do governo Sarney, né? Virgem Maria. Eu acho que tem 2040. Mas vamos lá. Independentemente de qualquer coisa, está refletindo sobre isso. E olha que eu tenho uma visão muito crítica em relação a ele. Mas você não acha que ele é mal avaliado do ponto de vista histórico, o Sarney? Sim, ele não porque o Sarney... Olha, eu vou lhe contar outra da Constituição que você vai morrer de rir e tem um vínculo com o Sarney. Por que você acha que Fernando Noronha foi para Pernambuco na Constituição? Por quê? Por quê? O secretário de imprensa de Sarney, pequenininho, agora no momento esqueci o nome dele, mas era uma figura estigmatizada, que era chato pra cacete, ninguém aguentava, etc. e tal. E Sarney, quando ele desgastou muito, botou ele como administrador de Fernando Noronha. Um deputado de Pernambuco, de brincadeira, eu estava junto quando nasceu da ideia, disse: olha, os caras tiraram Fernando Noronha de Arraes, vamos devolver, Arraes já era governador, vamos devolver para Arraes Fernando de Noronha. Mas era para ferrar o administrador, que seria o governador em condições normais. Começou como brincadeira que incorporou Pererê, e aconteceu este fenômeno. Então veja como os nossos dispositivos constitucionais. E a raiva que o pessoal tinha de Sarney. Sarney assumiu
o MDB sem ser do MDB. Isso. Então passou a vida inteira Frente Liberal. tentando demonstrar que era um MDBista autêntico. Só que não era bem assim. Alguns companheiros do MDB mais tarimbados, eu me lembro que o doutor Ulisses dizia, eu olhava ele assim, mas o Ulisses tinha outras ambições, outro viés, mas me lembro que ele dizia, olha, Humberto Lucena vai enlouquecer o senhor, presidente. Enlouquecer mesmo, Humberto Lucena tem um pedido de emprego por minuto. Ele e Marco Maciel, né? Os dois disputavam. Não, mas Marco Maciel era, vamos dizer, não me comprometa. Marco Maciel mas Marco não chegava na canela de Humberto Lucena. E como ele todo que eu conheci na minha vida. Agradabilíssimos. Então eu acho que Marco é muito, vamos dizer, menos bem avaliado, e não devia ser, do que o próprio Sarney. Sarney era matreiro politicamente, era hábil politicamente, era corajoso. E veja bem, tanto assim que depois, alguns anos depois, alguns mandatos depois, realmente incorporou e passou a ser a figura referencial no MDB. Sinal que ele tem capacidades de sobreviver, se transformar e se adaptar ao meio ambiente como pouca gente nesse país. Um vampiro. É verdade. Mas assim, eu falo porque a história do Sarney, independentemente, você não pode negar que passou pelo governo e garantiu que... Não, e garantiu, negociou o que pôde, encurtou ali o mandato, mexe para lá, mexe para cá, ele sobreviveu nisso, e se você olhar, ele não era de natureza, vamos dizer, antagônica, ele era muito mais um acomodador de crise, conhecia a política profundamente, estava numa situação que outro menos hábil talvez tivesse caído no meio das brincadeira, não era mole não, acompanhei. Na hora que o Tranquedo morreu, quando deram a notícia, eu estava no palácio conversando com ele, outros assuntos, estava ele, estava a Rosiane, estava a nossa cantora do Pará. Me lembro disso da noite, foi uma noite horrorosa, terrível para todos nós. É isso. Mas vamos lá, a gente estava falando dessa queda, essa mudança, né, do padrão de parlamentar. O que é que você acha que caiu tanto esse padrão? O nível hoje é muito baixo. É muito baixo. Veja bem. Mesmo se você pegar os personagens de direita e esquerda, não estou considerando a questão ideológica. Pelo amor de Deus. O nível baixou geral. Olha, essa questão ideológica só subsiste para quem gosta da ideologia, de esquerda e de direita. Na realidade, eu acho que esquerda e você tem aí não é esquerda e direita. Sim, mas isso é minoritário em todos os cantos. Essa é uma coisa que eu acho que deu muito bem na Revolução Francesa, mas 200 anos depois isso perdeu completamente a conotação ideológica. Apesar de um carimbo, um rótulo que você vê. Mas é sempre relativo. O que caiu, tem direita, tem esquerda. O que caiu, eu acho que foi a qualidade dos parlamentares em questão e, de uma certa forma, a democratização via rede das informações. Eu sou analógico, eu tenho dificuldades brutais com rede. Para achar o endereço daqui foi preciso uma junta médica, porque senão não acertava o que tinha. Veja. Mas, inegavelmente, as redes deram uma dimensão de informação caiu, né? Brutal e de, vamos dizer, exposição dos equívocos, etc. e tal, às vezes justa, às vezes profundamente injusta, mas o fato é que, inegavelmente, a dose de informação lato sensu permitiu que você, vamos dizer, expusesse as fragilidades, os absurdos. Eu hoje estava vendo, está na moda, a Globo tenta recuperar o prestígio antigo, graças a Deus não recupera jamais, foi perdido mesmo, mas tem bandeiras, agora está na fase do feminicídio. Eu não acredito que haja... Mas não é só lá não. Não é só lá não. Mas eu estou falando lá tem... Virou a primeira página dos jornais. Sim, porque a mídia ela ainda é um canal preponderante e faz a mídia, os outros seguem, como o Carneirinho, que está na moda, Mas o que eu acho gozado é que eu acho que, a rigor, não tem mais feminicídio do que tinha antigamente. O que tem é uma exposição todo santo dia, o sujeito mata uma jovem, como fez agora recente, e está cheio. Então dá-se essa dimensão.
né? E a Globo tem um padrão de criar estereotipo e trabalhar em cima dele, né? Aí outras coisas, outras excentricidades que eu não quero detalhar aqui, porque aqui é apenas uma discussão política interessante. Não quero abastardar o discurso, mas você vê claramente o que é que você quer proteger, né? Ideias talvez universais, com grande esforço, mas impulsionadas por isso. A questão é você a rede baixou. Concentrar todas as informações nisso. Né? Agora, se você quiser um fator, vamos dizer, aí adjetivo, é o caso das emendas parlamentares. Veja bem, quando eu me elegi no longínquo ano de 82, não tinha emenda. O orçamento ainda era o orçamento no estilo do Milico, que vinha o orçamento e você votava contra ou a favor. Posteriormente, um tio do Zé Bernardes, um que ganhava bastante na loteria lá da Bahia, era presidente da comissão. Tio do Zé Bernardes, olha aí, você é um jornalista bem informado, mas dessa você não sabia. Então, Severino, ele era aquele, não, o anão do orçamento. O anão do orçamento. Dessa. Aí, Severino era Pernambuco. Inclusive, Severino foi o presidente Pernambuco, de quem eu era vice. É outra história. Mas veja bem, se criou um artifíciozinho que eles lá faziam, lá emendas, etc., tal, com excessos de arrecadação. O orçamento distribuía isso aqui, tinha um excesso de arrecadação, se distribuiu o excesso de arrecadação. Depois, se instituíram as emendas parlamentares. Só que as emendas não eram impositivas. A emenda, o que é? Se você traduzir historicamente, é o que fizeram os barões ingleses em relação ao poder absoluto do rei. Tu não vai fazer isso desse jeito, não, faça desse outro, faça desse outro. Naquela época era sustentada não a golpes de dinheiro, mas a golpes de cavalaria, né? Os barões eram armados e tinham habilidade de convencer o rei de alguns excessos não poderiam ser cometidos, e não eram, senão ele caía. Então, isso, de uma certa forma, as emendas, e durante todos os mandatos que tive, foram um monte, nós negociávamos as emendas com o Ministério, convenceu o ministro, tererê. Claro que era a influência claro que era a influência, era o peso. Por exemplo, eu fui o primeiro líder da oposição, a liderança da oposição foi criada para mim, foi criada na Constituinte, mas nunca instalaram. O João Paulo teve uma relação boa com ele, ele disse, não, eu vou fazer a liderança da minoria no Congresso. E, por exemplo, o Lula, embora eu sempre fiz oposição feroz, até porque continuo fazendo, mas ele nunca deixou de pagar uma emenda. Mas nunca convocou o Conselho da República, porque eu era membro nato lá. Então, jogo e contrapressão, mas era o jogo democrático, vamos dizer assim. Depois, eu já estava fora, mas vi com a pressão, porque isso era uma velha aspiração, sobretudo das parcelas mais fisiológicas do Congresso, que as emendas fossem impositivas. E isso começou pequenininho, e como não há vazio no sistema político, na medida em que o Poder Executivo encolheu, não tinha força, e isso aconteceu com Dilma, depois em menor proporção, mas aconteceu com Temer, aconteceu com Bolsonaro e acontece com Lula, o Legislativo progressivamente foi assumindo. Hoje os números são mais ou menos esses, pelas minhas contas são 27% dos recursos disponíveis do Executivo. Repare bem, eu faço oposição ao Lula, mas não faria nunca ao meu país, acho que isso é um absurdo. Na realidade, você invade a atribuição do Executivo, e tanto que hoje na política, agora vamos para a política real, para realpolitik, como diziam os alemães, hoje só interessa o deputado federal. Hoje tudo é desimportante. Desimportante porque cada deputado hoje tem, se salvo engano, 60 milhões para dar no ano. 60 vezes 4 anos são 240 milhões, sem entrar em nenhuma patologia, porque não quero entrar na discussão patológica nem policial, mas quem tiver
que distribuir 240 milhões e outra estupidez patrocinada pela mídia, por todo mundo. Não, financiamento público de campanha, os empresários, deu no que deu, fora o famoso fundo partidário. Isso foi feito pelos comandantes do Congresso com muita habilidade em defesa própria. Os deputados têm hoje uma tendência de se tornarem eternos, ele e os senadores. Só vai perder uma eleição hoje o sujeito que for brutalmente desastrado. Brutalmente, assim, precisa ser uma aberração. A tendência vai ser perpetuar isso que aí está. Então, inegavelmente, isso contribui também para diminuir a qualidade das coisas relativas. Se quiser, temos exemplos, não sei se vê em casa, basta olhar esta reforma tributária, para termos que não é reforma, não é tributária, não é coisa nenhuma. O governo atual, e se eu estivesse lá, estaria na oposição feroz, ele só tem duas preocupações, os programas do governo são duas, taxar o máximo que puder e meter o Bolsonaro na cadeia. Fora disso, não tem prioridade nenhuma. Você falou do Lula, acabou de falar do Bolsonaro, né? Você conviveu com o Bolsonaro no Convivi 16 anos e convivei com o Lula muito mais do que isso. Como era o deputado Bolsonaro? O deputado Bolsonaro era, vamos dizer, em termos de poder e de prestígio na Câmara, absolutamente inexpressivo. Isso eu disse antes da eleição, quando me perguntaram em quem eu ia votar. Salvo engano na Gazeta, se não me falha a memória. Eu digo, olha, eu tive a circunstância de conviver com ambos. O Bolsonaro foi, se não me engano, uma ou duas vezes, eu tenho certeza, o deputado mais votado do Rio de Janeiro, um estado politicamente denso, pesado, e na Câmara ninguém nunca se preocupou em saber o que é que o Bolsonaro pensava ou deixava de pensar, que ele era absolutamente desimportante. Era nulidade, né, parlamentar, né? Desimportante, porque lá tem nulidades parlamentares que têm peso. Eu tenho umas até daqui, mas não vou nominar, não. Então, tivemos em passado recente. Você diria que não diria ninguém, diria que deve ter sido Castro Alves, sei lá, ou outra coisa. Mas sim, porque com 24 anos ele não teve tempo, morreu, não teve tempo nem de produzir muito. Então, repare bem, isso é o que era o Bolsonaro. Com o Lula, eu posso dizer que não convivi o tempo todo, mas vamos dizer, tivemos presente. Eu conheci Lula na casa de Teotônio. Eu fui advogado do senador Teotônio Vilela, o velho. Conheci lá, ele ainda era líder sindical. E dele tenho a pior impressão que uma pessoa pode ter. A pior em qualquer viés. Não é político, é político, moral, ou policial, em tudo que você quiser. Em Brasília, o maior esporte lá é falar da vida alheia, é saber o que anda, como é. E a gente, ao longo de um quarto de século, eu ouvi historias sobre ele e alguns dos seus companheiros, e os resultados hoje são visíveis, hoje são públicos, não precisa discutir muito. Você tem uma relação com o Zé Disseu, não é? Muito boa, nós fomos presos juntos no Congresso da UNE. Quando eu fui promotor aqui, eu pareço, mas é engraçado, me nomearam corregedor do presídio, naquela época era o São Leonardo, eu fui para lá, tem os presos. Aí eu digo, olha, vocês aproveitem que você tem um promotor único que conhece os dois lados da grade. Então, acho que tem uma visão humanista desse processo, mas uma visão legalista também. Nada de caridade cristã para quem não merece. É outro departamento. E também me serviu. Então, do Zé, nós fomos presos em Biúna. No momento da prisão, eu estava conversando com o Vladimir, que é meu primo, irmão do Guilherme. Eu vi um depoimento do Vladimir nós temos tinha essa vinculação, e quando ele chegou lá, novo deputado, a gente conversava muito. Eu tive e tenho bons amigos no PT, não sou de discriminar partido, não. O PT, a exemplo de outros partidos, tem bons parlamentares. O sistema, a ideologia, eu acho desastroso. Mas uma coisa é a análise, a meta política do partido, outras são pessoas. Me lembro que tinha um deputado do PT, de Brasília, o Sigmaringa Seixas, que era um sujeito extraordinário. Brasília, e eu sou pescador, ele também era, e a gente pescava muito junto. Ele e o Cacai, esse que hoje é advogado, estava conversando. Esse gênio da advocacia. É o maior talento da advocacia do Brasil, é a única pessoa que fala ministrei supremal.
é uma língua muito específica do tribunal, só tem uns iniciados, mas ele se expressa muito bem, se expressa em letras, em números, no que você quiser. E a gente, aí depois você fazia, vamos pescar com o Lula, rapaz, Lula é pescador. Eu digo, fica com o teu pescador, rapaz, eu fico para cá, não tenho nada de pessoal não, mas não quero conversa. Vamos lá, Federação PP e União Brasil, é bom para quem? Você que esteve ali no nascimento não sei, da União mas Brasil. Com certeza será ruim para o país. Para quem é bom, não sei não. Deve ser bom para os que estão fazendo. Por quê? Porque, veja bem, eu não consigo vislumbrar com muita clareza. Eu sempre trabalhei com propostas. Nos mandatos, por exemplo, quando a gente fez a dissidência do PDS que virou o PFL, era muito claro. É para acabar o sistema militar, dar viabilidade no Congresso para você aprovar o que precisava ser aprovado, e foi. 2 vezes nós escapamos de cassação de mandato, porque o PDS propôs, inclusive no Supremo, nessas coisas todas. Você tem que ter uma meta. Eu hoje não consigo divisar, talvez a gente vai ficando mais velho, vai ficando míope, eu não consigo enxergar qual é a proposta. Todas essas federações que estão sendo feitas são federações todas, sem exceção, de jacaré com cobra d'água, quer dizer, bichos de campos ideológicos absolutamente distintos, visando uma coisa, sobreviver eleitoralmente. Todas essas coisas só se destinam a viabilizar a eleição. Aí você junta um cara que é comunista ideológico, ainda tem alguns, né? 4 ou 5 ainda existem, e se junta com não sei quem, quase nazista, porque esse tipo de aliança permite que ambos tenham um êxito eleitoral que individualmente não conseguem lograr. Então eu não consigo ver... Mas não tem nenhum partido mais ideológico? A não ser, acho que ainda os resquícios de algum partido de esquerda, mas fora isso não tem nem os de esquerda, tem nada mais, nada, não existe nada. Nós estamos numa fase, vamos dizer, negra sobre esse ponto de vista, quer dizer, da ideologia, da proposta de nós remamos hoje ao mar dos absurdos, e não é só lá, é fora de lá. Quando eu vejo aí sistemas candentes, anistia, não anistia, o golpe que não foi golpe, mas estava escrito como se golpe fosse, e você tem toda uma construção em torno disso, e você vê uma dona de casa pegar 17 anos com um ministro do Supremo que faz às vezes de promotor e é parte no próprio julgamento, e ao mesmo tempo esses mesmos senhores estão perdoando débitos de 200 milhões, 500 milhões, devolvidos com confissão de roubo. Eu não consigo entender, graças a Deus estou longe, não tenho nada a ver com isso, até porque sou apenas um operário do direito e um operário da política, não sou psiquiatra. Como é que você vê a política alagoana hoje, esse embate entre Calheiros, JHC, Arthur Lira? Olha, de novo, veja bem, a gente pode fazer até uma analogia, sem entrar nos pormenores, nas virtudes e nos defeitos. Se eu lhe devolver a pergunta, uma hipótese, e não faço isso jamais, a gente é perguntado deve responder, você não vê solidez em nada, nem nas adversidades. Eu fui adversário de Fernando Collor, fui o único comandato que ficou contra o Collor, o único em Alagoas. O resto aderiu todo mundo. Aliás, não vou ser injusto, Ronaldo Lessa na Assembleia também não aderiu, o resto foi tudo. O Sol era... Eu me lembro que no primeiro dia que ele tomou posse, eu botei uma faixa impeachment já na minha maleta. Essa maleta, um deputado amigo meu pediu de souvenir e ficou com ela. Primeiro dia. Porque, sabe, já tinha visto a prefeitura, já tinha visto outras gestões, não podia ser otimista em relação a isso. Mas nunca briguei. Então, outro dia encontramos, conversamos um bocado de coisa velha, é interessante ver. Eu acho que essa situação daqui, quando eu digo que ela não é sustentável, vamos dizer, ecologicamente, porque nada disso está definido. Hoje você tem uma aparente animosidade do Lira com os Calheiros. Nada impede, porém,
conhecendo a história de Alagoas, conhecendo a volatilidade dessas firmezas. São duas vagas do Senado. Dizem que ambos pretendem o Senado. Aliás, a posição lógica seria se entender e fazer uma aliança e serem ambos candidatos ao Senado. Estou raciocinando como candidato, como se fosse. Então, veja, tudo isso é fluido. O novo nisso parece ser o prefeito, né? Parece ser o prefeito. De que lado o prefeito está nisso? O prefeito já ensaiou uma aproximação com o Bolsonaro, já refluiu dessas coisas. Com quem ele vai jogar? Governador, se ele quiser ser candidato, não poderá ser candidato de si mesmo, que aí não ganha eleição. Por mais prestígio que tenha, inegavelmente, ele deu uma demonstração de força extraordinária aqui dentro. Mas nada impede que amanhã ele se alie com um, com o outro. Você tem uma incógnita monumental que se chama Ronaldo Lessa. Eu tenho um escritóriozinho aqui na Record, que eu guardo muita coisa de política antiga, um pouco das minhas heranças, porque as de Brasília eu não pude trazer, que eram 3 toneladas de papel, eu joguei quase tudo fora e até me arrependo disso. Mas ontem mesmo vai gente importante ou gente interessante conversar. O quadro, talvez, é o de maior instabilidade já visto, porque dá para tudo. Isso amanhã pode ter uma aliança de Renan Calheiros com Arthur Lira, pode não ter aliança nenhuma, pode brigar e agir de fato. E o Ronaldo, o Ronaldo é uma incógnita nisso. Vão ter que dar um jeito nele, porque veja bem, o chamaram para vice. Ele não é, evidentemente, um calheirista. Ele fez parecido com o Alckmin. Nem lirista, né? Querendo sobreviver. Quem diria que o Alckmin seria o vice do Lula? Ninguém, em sã consciência, ninguém. Mas ele olhou para um lado, olhou para o outro, constatou que o partido que ele pertencia já tinha morrido. Alguns não sabem, mas já morreu. Fazem reunião, deve ser no cemitério, porque o partido já desapareceu há muito com Brizola, tempo. Né? E aí vai Ronaldo e está aí dentro. O Paulo é o governador, não pode ser reeleito governador, que era o caminho natural de governadores, é disputar a reeleição. Vai ficar, vai sair, é uma dúvida. Eu acho que sai. Saindo, tem que dar um jeito de Ronaldo. Nessa primeira saída, na certa, disseram algumas palavras mágicas para o Ronaldo, eu não sei qual foi, nem entendo desse tipo de convicção, mas o fato é que ele não assumiu. E disso há leituras muito interessantes, e assumiu o Marcelo Vitor. Então, isso está de tal forma confuso que eu, particularmente, não consigo, inclusive com a irresponsabilidade que podia ter, porque eu não tenho cargo, não tenho função, não sou candidato a nada, não consigo divisar mesmo como vai ser esse quadro em 2026. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você citou aí Marcelo Vitor. Você já viu alguém com tanto poder no estado de Alagoas? Você acompanhou vários governos. O Marcelo, eu sou suspeito porque me dou muito bem com ele, sempre me dei. Nunca votou comigo, porque quando eu saí, o pai dele uma vez votou, mas eu conheci numa circunstância exótica. Eu apoiei o Cícero Almeida na primeira campanha dele. Antes dele tomar posse, pediram para fazer uma reunião na minha casa. E a reunião era para discutir o orçamento. Cícero, obviamente, não era um especialista em orçamento nem em problemas orçamentários. Estava lá o Leonardo Magalhães, estava não sei quem, e vieram 2 vereadores. Um, eu não me lembro quem era, não sei se era, não me lembro quem era, e o outro era o Marcelo Vitor, que eu nunca tinha visto na minha vida. O Marcelo pegou o secretário de Finanças e a Leonardo e encurralou tecnicamente. Eu fiquei espantado. Quando acabou a reunião, você se despediu, eu tomei um café e digo, vereador, você podia esperar um pouquinho? Eu disse, rapaz, me diga uma coisa, de onde é que você veio? Ele disse, não, eu sou filho de Gervásio e tal, coisa. Eu digo, não, por quê, deputado? Eu digo, eu quero cumprimentá-lo porque você discutiu como devia discutir. Ele assumiu esse poder todo, eu acho que graças a uma maneira dele de ir fundo nos assuntos.
Aqui, uma vez nós precisamos ir a Salvador, ele me pediu para acompanhar ele. Não, isso não. Só isso e o poder da presidência da Câmara. O único sujeito no Estado que perdeu a eleição sendo presidente da Assembleia foi João Neto, e mais ninguém. Nem mais ninguém na história republicana desde que inventaram a Assembleia. E se a gente for para as cortes do Império, que eu não tenho riqueza histórica para testemunhar, acho que é assim. O presidente da Assembleia dá um poder sobre tudo aqui. E ele usou esse poder como ninguém. Mas o que eu estou dizendo, como o sujeito é obcecado pela perfeição no que faz e ir até o fundo das coisas. Ele queria conversar com o Neto lá em Salvador. Ele ia embora. ACM Neto. Aí eu fui, avisei ao Neto e tal. Ele disse, vamos no aviãozinho. Eu vou no aviãozinho qualquer. Ele disse, o aviãozinho é meu. Eu digo, ótimo, não tem problema não. Qual é o avião? Ele disse, um Baro. O Baro eu andei muito, que era um avião do governo do Estado, na época do Guilherme, era um Baro. Bora. Eu cheguei lá, não, é um hélice, 2 motores, mas o avião aguenta 3G, 4G, é um avião muito forte, antigo, mas muito, Beechcraft. Quando eu cheguei lá no aeroporto, ele começou a rir e só não lhe disse uma coisa, eu digo, o que é que foi? Eu sou o piloto. Eu digo, tudo bem, você não vai se suicidar, vamos embora. E eu digo, você é brevetado? Ele meteu a mão no bolso aqui. Sou brevetado, eu gosto de fazer as coisas que eu sei. Eu só comprei o avião depois que fui brevetado. E já estou brevetado para piloto de helicóptero sem ter helicóptero. Mas tem. Porque, não, agora, né? Na época não. Então, veja bem, é um cara que persegue esse tipo de coisa nesse nível de detalhe. E nós voltamos na volta, pegamos uma chuvarada em cima de Aracaju. O avião deu um baque daqueles, eu bati com a cabeça no teto, ele também. Eu digo, agora eu já vi que você é bom piloto mesmo, porque passamos, chegamos. Tudo dele é feito com muito detalhe. A política nas casas, isso também se reflete na Câmara, depende muito da atenção que o presidente dá aos seus eleitores e não eleitores. E quando eu digo atenção, é a máxima possível, carinho de todo jeito, e é assim que se faz as eleições na Câmara. A Câmara Federal é também assim. E ele aqui demonstrou que tem uma força brutal. Ele era aliado de Arthur, eu acompanhei isso mais ou menos de perto. Arthur, não sei por que, ensaiou um movimento de medir força com ele, perdeu, e ele levou ele para os calheiros. Não, ele só perdeu. Ele ganhou o partido, né? União Brasil, que ia para ele. Sim, mas não era, não ganhou nada, que deu e depois perdeu. Deu ao Renanzinho que ele nunca teve, que era uma bancada na Assembleia. Bancada que ele continua dominando perfeitamente. Na totalidade. Disso. E como aqui as coisas passam muito por aí, e além disso, não é segredo no Estado que o Paulo foi, digamos assim, uma sugestão dele, na qual ele sempre, eu sou elegante, uma sugestão, ninguém é obrigado a aceitar não, mas uma sugestão que com o prestígio dele conseguiu viabilizá-lo, e a ligação do Paulo é talvez bem maior com ele do que inclusive com outros quadros extraordinários do MDB, porque nenhum dos dois é MDBista raiz. Raiz. Chegar aqui ao final, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu faço para finalizar. Agora que passou 40 anos de política, qual foi a sua maior decepção na política, na vida, assim, política? Não, veja bem, a gente não é decepção. Quem está preparado para a política sabe que as coisas nem sempre são como você pretende. Eu já tive no passado vontade de governar Alagoas. Tive vontade e acho que estava... a única vez que... Mas eu nunca fui, digamos assim, cultivador das autoridades máximas desse Estado. Acho que perdi 2 oportunidades, se quisessem ter sido feito. Uma no governo do Divaldo. Eu tinha um amigo muito influente aqui, que não vou declinar, fazia, não discuta não, deixa correr frouxo, mas eu sempre teimei muito com essas coisas todas. E depois, nesse governo do Theo, faço questão de dizer, Theo nunca teve compromisso com ninguém, nem comigo, não é uma decepção, mas acho que da forma como ele fez o governo, ele podia tranquilamente ser candidato ao Senado,
acho que teria derrotado o Collor naquela oportunidade. E ele tinha 2 candidatos em potencial ao governo, o Zé Tomás Nonô e o Benedito de Lira. Ele podia ter escolhido para lá, para cá, mas ele preferiu fazer um acordo, digamos assim, discreto com o Renan Calheiros, que deu no que deu. Ele perdeu os amigos, os amigos se afastaram. Ele perdeu os áulicos, que os áulicos migram imediatamente para um outro navio que possa propiciar algumas coisas, e está falando sozinho até a data de hoje. É isso. Não é frustração, apenas tenho que responder objetivamente ao que você perguntou. Eu vou lhe fazer uma pergunta que, enfim, é quase que pessoal, digamos assim. Ótimo. Você teve um convívio com o Aldo Rebelo, né, na Câmara. Você disse, o que é que você explica? Já me perguntaram, eu nunca consegui. O que é que foi ele agora? Olha, o Aldo sempre foi um bom quadro político, mas eu conheço ele na época do movimento estudantil. Na época do PCdoB, ele é da origem do PCdoB, e o PCdoB, curiosamente, embora doutrinariamente seja uma coisa muito rígida, na prática é uma coisa bastante flexível. Vai para lá, vai para cá, e sempre encontra justificativas marxistas, ou seja lá o que for, para seja lá o que for a posição. Eu sempre tive uma relação extraordinária com, e ainda tenho, com o Aldo. Tanto que quando a gente disputou a presidência da Câmara, nós derrotamos o Temer, né? Eu empatei no primeiro turno, no segundo turno, segundo o Estado de São Paulo. Eu estava lá na Câmara. Lula gastou 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200. A Folha abriu isso, a Folha Estadão, desse tamanho. Em emendas e não só em emendas. Foi uma festa, e elegeram o Aldo, porque o Lula... E era um mandato tampão, né? O Lula, o resto do mandato do Severino, né? O Lula era fidelíssimo ao Lula, quer dizer, o Aldo. E eu, evidentemente, embora o nosso baiano, que é muito amigo meu, hoje senador Jacques Wagner ganhou uma eleição em Pequim, graças a Jacques Wagner. É uma história boa, mas fica para outra entrevista. O Jacques foi me procurar para sondar, né? Eu digo, olha, eu não vou, jamais vou empichar Lula, nem coisa nenhuma. Não é por aí. Eu tenho na minha mão, eu passei lá meses presidindo de fato, quando o Severino se afastou, eu tenho dezenas de pedidos de impeachment e não dei seguimento a nenhum, eu não sou irresponsável. Eu sei que o Lula morre de medo disso, só morre de medo disso, não tem problema nenhum. Mas ele não acreditou, jogou pesado e havia outros interesses. Já conversamos, inclusive, com o Lula depois disso, outra conversa interessante. Então, essa circunstância, eu não sei exatamente, ele assumiu, fez o jogo do governo, mas o sujeito honrado, digno, incapaz de algumas coisas que a gente vê lá. O que eu não sei é o que houve que determinou uma inflexão dele brutal, porque ele concentrou numa visão nacionalista que ele sempre teve. Sempre teve. Aliás, desde os colegas dele de colégio. Defende isso com muito vigor. Ele é muito íntegro. Eu não sei o que é que causou essa mudança. Ao mês passado, nós almoçamos juntos aí na Federação das Indústrias. O presidente da Federação das Indústrias, Zé Carlos, é meu culpado. Eu sou padrinho de um filho dele, de muitos anos atrás. Ele disse, o Aldo está vindo. Ele até disse, pessoa, que eu não me dava com o Aldo, porque disputamos. Não tem nada que ver, bem ao contrário. Quando acabou a eleição, eu fui lá, os caras querendo fazer onda, peguei na mão do Aldo, levantei, presidente, e continuamos trabalhando junto, que eu continuei vice. Eu não sei o que gerou. Agora, ele, na realidade, tem um discurso, vamos dizer, de pré-candidato a presidente. Acho dificilmente ele vai ter uma sustentação para essa postulação. Mas era já antes dessa virada. Sempre teve. Mas ele, veja bem, ele só viabiliza uma imagem própria com um discurso próprio. Se ele fizesse o discurso, vamos dizer, do PCdoB rotineiro, não iria a lugar nenhum. Nos demos sempre muito bem, acho ele, repito, um quadro que enobrece a política alagoana, a política brasileira. Agora, difícil, a meu ver, ele está numa maratona aí nos limítrofes, vendo essa questão de hino, questão da Amazônia, muito dedicado na questão da Amazônia, etc. e tal, que são temas
básicos de uma campanha presidencial. Mas, ao mesmo tempo, eu brinco com ele. Você roda a roda e vai ali para Mar Vermelho, ali bem juntinho, na saída para Pindoba, onde você tem a sua fazenda, Pindoba. Na estrada de Pindoba. E continua um bom papo, uma boa coisa. Agora, desconheço o que é que foi que motivou essa guinada. Algum fato houve, e isso foi marcante depois que ele foi ministro da Defesa. Quando ele passou... Aliás, os milicos propiciam a você na Câmara, se você tiver interesse nisso, em conhecer um Brasil que é inacessível. Mas eu fiz isso para eles. Que não é isso, não. A sensação que eu tenho, acho que você está correto, acho que ele tem esse objetivo da presidência da República, precisa ter um discurso fora, né, do eixo comum, do eixo da esquerda. Mas eu acho que tem muito um ressentimento com o que o PT, o governo Lula, fez. Aldo não foi, ele não se acha, imagino, valorizado como deveria, e ocupou cargos assim, ministérios, que eram ministérios complicados. Mas ele, veja bem, ele nunca deixou de ser aquilo que ele era. E veja bem, no PT, conviver com o PT lá é um ato difícil, porque o PT... São vários PTs, né? Tem um resquício de PT. Eu tenho uma parada na Constituinte com o então deputado Florestan Fernandes, que é uma das coisas que me marcou pro resto da vida. Eles me convidaram, ele e o Bicudo, para ir pro PT. Era um intelectual brilhante. Né? Ele queria que eu fosse para o PT, porque viu a ficha que eu tinha sido, tinha processado, tinha cadeia, tinha Ibiúna, tinha exílio, tinha tudo, preenchia um currículo nesse viés muito diferente dos esquerdistas daqui, mas muito diferente na prática e na teoria. Eu sempre tratei com um solene desprezo boa parte desses quadros pseudo-esquerdistas existentes em Alagoas, porque não via naquilo nada além de uma... Agora a Universidade Federal de Pernambuco me ofereceu uma homenagem, eu estou lá numa placa do povo que foi preso, do povo que foi para Ibiúna, etc. e tal, e isso mudou muito. E foi receber a homenagem, quase morro. O presidente do diretório, meu Deus do céu, o discurso era psicodélico, só discutia questões de identidade de sexo, disso, daquilo, e o diretor da faculdade, o vice-diretor que comandou a homenagem, é trans. É uma coisa muito normal, a gente tem que entender a modernidade, mas que não combina com o cargo de diretor da faculdade de Direito. Que seja um problema, não. É estranho, mas eu acho que não, olha, eu acho que não altera em nada. Não altera, mas altera a forma. Veja bem, e lamentavelmente em atividades extremamente formais, você toma um pequeno susto. Eu me lembro aqui, é recente, quando a presidente do Banco do Brasil tomou posse, fez um discurso comovedor. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, eu gravei. E eu nunca imaginei, eu quis dizer porque queria ver o que é que o Banco do Brasil ia anunciar. Agradeço a Deus, agradeço ao presidente Lula que me nomeou, e a meu marido, fulano de tal, Terezinha de não sei de que. Não há quem não se surpreenda. Sim, mas a pessoa faria isso. É evidente, Ricardo. Olha, isso não tem problema nenhum. Mas eu acho a bobagem, tanto a exaltação disso, como a crítica a isso. Tá certo? Cada um que viva eu não relato a crítica. Eu tenho só um susto. E respeito, mas acho que é mal colocado. Ninguém foi lá ver isso. As pessoas querem ver qual é a política, qual é a coisa. Mas repara bem, não estranho apenas... Você imagina o seguinte, vamos lá. Se fosse um homem, né? Eu agradeço aqui a Deus, ao Lula e a minha esposa. Você acharia a coisa normal? Eu não acharia. É um pouquinho diferente. O outro não é costumeiro, não é normal. Não é costumeiro, Ricardo. Eu não discuto isso, porque, veja bem, eu respeito convicções políticas, eu não discuto esquerda e direita. Convicção política. Para mim é do respeito à pessoa humana. É verdade, humana, Ricardo, só isso, mas eu veja bem, eu lhe confesso desperdício que... não, é uma observação incidental, não tem nada que ver. Não tenho problema nenhum desse tipo, tenho bons amigos militantes dessa religião, mas nem por isso eu sou
encaro assim com essa fleuma e essa naturalidade, que seus longos anos de jornalismo faz uma mente mais aberta para essas coisas. Eu compreendo perfeitamente. Mas quando você levar o beijo de um cara barbudo, abrindo o olho que você leva o instante, foi o que aconteceu comigo. Quando eu recebi a medalha que cheguei aqui, aí eu me lembrei, peraí. Eu levo o beijo de um barbudo, meu filho é barbudo e me beija. Pronto. Eu acho isso absolutamente pois fantástico. Eu fico marcado por um outro tipo de beijo, só para a gente encerrar a entrevista com uma coisa engraçada. O Zé Tavares era governador, você conheceu bem, o Zé Tavares falava bem grosso, bem baixo, né? E na campanha, fomos, João Lira era candidato a deputado federal, chamou a gente para ir, acho que, não foi a Maragogi não, a Pôr de Pedra. E lá tinham, as professoras se perfilaram, e tinha um homossexual conhecidíssimo lá, gente boa, um cara divertido, que era professor, mas naquela época isso era mais isolado. Zé Tavares era pequenininho, e formaram as professoras todas, e ele saiu aqui, beijando, beijou um, beijou dois. Quando chegou nesse daí, que ele beijou, a barba espetou. Ele fez, volte, mas com aquela voz profunda dele, foi gargalhada geral, volte. Pois é, eu às vezes faço um voto espiritual, mas reconheço que isso não tem significado nenhum. Deve ter importância. Aqui a gente tem que discutir a política. É isso. Mas queria agradecer a sua presença. Carlos, obrigado. Prazer meu, prazer de ver você, de ver o Ricardo. Para mim é um prazer. E tem pano para as mangas de 200 mil coisas. Fico feliz. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Ricardo. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima semana.